todo esse plano que há para esse governo único mundial totalitário. Tudo começa a ficar mais claro quando a gente vê uma agenda sendo implementada. E hoje em dia está muito explícito que existe sim uma agenda sendo implementada, colocada para essa geração, e está cada dia mais explícita. Hoje eles não escondem mais termos que antes eram vistos como teorias da conspiração. E o mais incrível é que se você ler a Bíblia, tudo que eles estão tramando está escrito lá, que aconteceria, que os reis da terra fariam isso, e que muitas pessoas seriam enganadas. Então nós estamos vivendo nessa era de apostasia que é citada em 2 Tessalonicenses. Eu até vou ler aqui o que está escrito em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que bate de encontro ao que o irmão Ednardo havia falado. Ó. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí na continuação vai falar que ele será revelado e tudo mais. Então, assim, como eu até enfatizo nos meus canais, é muito importante que a gente tenha um equilíbrio, né? Tem pessoas que já falam que, que a marca já está aí, que a marca foi uma certa questão aí, mas cadê o anticristo, né? Sendo que na palavra diz que o iníquo se revelaria. Então isso é para a gente se atentar muito forte, que a apostasia virá, e depois virá o filho da perdição. Inclusive, filho da perdição, homem da iniquidade, tudo isso está conectado àquele que se opõe aos mandamentos e aos princípios do nosso Pai Celestial. O anticristo é essa figura. E quando fala que ele se assentará no templo do Pai, querendo se fazer como Deus, não está falando de um templo de pedra físico, como muitos pensam, ele vai se assentar no terceiro templo físico lá em Jerusalém. Na verdade, existe até sim algo que está acontecendo lá em Israel, onde eles estão sim construindo esse terceiro templo, porém existe um engano por trás disso, porque o próprio Messias, quando ele foi contestado sobre que ele ergueria um novo templo, os judeus daquela época ficaram perguntando, como assim você vai erguer um templo que nós demoramos 46 anos para construir? Existe um código por trás desse número 46. Aí ele fala que em 3 dias ele reconstruiria o templo, que iria ser derrubado. Porém, na continuação de João 2 é falado que ele estava falando do templo do seu corpo. Em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 6 vai falar que nós somos o templo do Criador. Portanto, o templo que o anticristo quer se assentar é, na verdade, o nosso corpo, a morada sagrada do Altíssimo. Existe uma tentativa muito grande de profanar e alterar o nosso DNA, que é o verdadeiro, o nosso verdadeiro código de vida, o código que contém inúmeras informações acerca de todos nós, que contém inclusive o tetagrama, o DNA sagrado do nosso Pai Celestial. Então é muito importante que a gente tenha essa compreensão de entender que existe uma tentativa de profanar o DNA de inúmeras maneiras. E quanto mais a gente busca manter uma comunhão com o Pai, uma intimidade com Ele, buscando a santidade, mais a gente pode ser resistência a isso. Então, de várias maneiras, eles tentam profanar, e a tentativa final dessa profanação final do DNA, do nosso corpo, é por intermédio dessa marca da besta final, onde quem aceitar essa marca será definitivo. Será apresentada uma proposta assim muito sedutora, muito grande. Vocês obterão imortalidade, vocês terão os recursos disponíveis que nós iremos oferecer, porém isso custará muito caro, custará a própria alma das pessoas. Porque a serpente diz, né, lá em Gênesis, o Ednardo falou muito bem que essa serpente não era um animalzinho qualquer, era um ser caído de alta patente, que entendemos que é o próprio Satanás, como a própria Bíblia fala. O dragão é a antiga serpente, diabo, Satanás. Em Apocalipse 20, versos 2, vai falar isso também. Então a serpente, desde o Éden, já queria oferecer imortalidade para a humanidade. E essa tentativa final
é também de oferecer imortalidade. Então houve todo um condicionamento, que depois eu vou estar falando aqui, para manter as pessoas alienadas, condicionadas a apenas a visão materialista, como se tudo se resumisse apenas na matéria, para que as pessoas acreditassem e aceitassem uma solução que fosse o ápice dessa suposta evolução na matéria. E essa tentativa que eles estão tentando trazer é justamente essa marca final, essa profanação final do DNA, essa tentativa de tirar o tetagrama sagrado, de corromper as pessoas de tal modo que se torna irreversível. Então essa é a tentativa final que eles irão fazer, que eles estão concretizando, porém é muito claro na Bíblia que o único que pode nos oferecer imortalidade e eternidade é o nosso Messias. Ele é o único caminho que nos leva de volta para o Pai. Ele é o único que nos concede o acesso à árvore da vida. É a única fonte de se obter imortalidade. Então existe esse plano está cada dia mais explícito. Inúmeros filmes falam mais acerca disso. É um plano que vem desde o Éden, desde essa descendência de Caim. Começou lá com Caim, onde ele fundou uma cidade com o nome de seu filho Enoque. É outro Enoque, não é o Enoque profeta. Um império extremamente tecnológico. Depois tivemos Tubal-Caim. Ele era responsável pelo artífice, pelas ferramentas, e isso está ligado à tecnologia. Eu até entendo, né? Tem referências, por exemplo, como o Homem de Ferro, que, ao meu ver, é uma referência ao próprio Tubal-Caim, que era responsável por essa parte de tecnologias no passado. Então, essa descendência caída de Caim, essa linhagem da serpente, desde o Éden, tenta profanar o DNA da humanidade, tenta levar a humanidade para o mesmo caminho que eles, porque eles buscam ter aliados, eles já são inimigos do Criador, já estão destituídos, para eles não há mais solução, então eles estão tentando essa forma final de profanar o DNA das pessoas. Então houve tentativas, por exemplo, lá na Torre de Babel, com Nimrod, que era uma espécie de anticristo na época, o próprio Nabucodonosor, não à toa que tem a visão da estátua de Nabucodonosor, lá em Daniel 2, onde fala que o último reino seria a mistura do barro com o ferro, ou seja, o homem com a máquina. Nós viemos do pó da terra. O barro, o ferro seria a tecnologia. Então essa tentativa do transhumanismo, dessa união do homem com a máquina, para a sociedade atual, é uma tentativa final de implementar essa marca da besta, trazendo uma falsa imortalidade para as pessoas, só que é um engano tremendo, e as pessoas que aceitarem não haverá mais volta, tanto que em Apocalipse é dito, como por exemplo em Apocalipse 14, verso 9, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturando no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aí vai falar que não haverá repouso, né, do sofrimento e tudo mais. Então é muito claro essa tentativa final. E é isso que eles estão buscando fazer através de inúmeras agendas que nós estamos vendo por aí. E de certas instituições que estão contribuindo diretamente para esse engano final. Mas é isso, irmão Rodrigo. Fica à vontade aí para falar também alguma coisa. Conheça agora o conteúdo do livro Além da Ilusão, o Despertar da Alma. Você já imaginou estar preso, desde que nasceu, em mentiras tão profundas que desafiam a própria essência da sua existência? Em meio às páginas deste livro, mergulhe em um mundo onde a verdade é uma moeda rara, revelando como a humanidade está aprisionada em uma sinistra teia de mentiras, desde os primórdios até o Apocalipse. Esta obra conduzirá o leitor em uma jornada espiritual em busca da verdade que liberta e dá forma ao nosso destino. Chegou a hora de nos levantarmos. Adquira já o seu livro, Além da Ilusão, o Despertar da Alma. Link na descrição. Muito bom que os irmãos já trouxeram, né? Um panorama excelente. A gente vê esse governo, ele vem sendo estruturado, sendo montado aí diante dos nossos olhos, né? E a gente, por exemplo, o que aconteceu lá no Sul agora, por último, né? Tem um porquê. Claro que na última live que nós fizemos aqui, ou penúltima, se eu não me engano, que nós falamos que não se trata apenas de tecnologias e ferramentas de homens, mas que
tem sim algo ligado ao campo eletromagnético, a fragmentação, que também está ocorrendo já e a gente já vê. Mas existem algumas causas que essa elite vem trabalhando para a construção de algumas cidades inteligentes, algumas smart cities, que serão cidades de controle. Em São Paulo mesmo já está acontecendo, foram instaladas mais de 1 milhão de câmeras agora, passou de 1 milhão, parece que para 2 milhões de câmeras, e isso que eu estou falando é só uma parte, porque o principal ainda não está aí, né? Nós estamos fazendo uma transição de eras, né, meus irmãos? Então, falando um pouco assim da transição da era de peixes, que era uma era messiânica, das constituições das religiões e tudo mais, para uma era de aquário que está ligada à rebeldia, que está ligada a uma questão de liberdade, que está ligada a uma questão de oposição a tudo aquilo que é familiar, que é constituído pelo Criador, que é ético, que é moral. Então, esse sistema que está se levantando, além dessa questão tecnológica que os irmãos muito bem abordaram aí já, ela está ligada à destruição da família, ligada também à oposição à palavra político, está ligada à oposição, a sua etimologia verdadeira dela é oposição. Então, ela está ligada completamente a Satã, essa nova era de aquário que está chegando. Né? Porque quem que foi rebelde lá em cima? Quem que foi um opositor? Como que surgiu essa guerra celestial? Né? Surgiu através do dragão que fez guerra nos céus contra o nosso Criador, e isso está reverberando aqui porque nós, entendendo a atemporalidade, que nós estamos passando por um momento finito, um tempo cronos, que tem fim, porém, num estado atemporal de algo que começou anteriormente lá no céu, né? Então, a gente entendendo isso, fica evidente de que essa era que nós estamos adentrando é uma era de domínio que virá. E aí, como o Ednardo bem colocou, a Bíblia, ela tem camadas de entendimento. Por exemplo, se nós vamos ler lá Daniel 2, do 40 ao 45, vamos dizer assim, que tá dizendo sobre um governo de ferro, que ainda ele terá um pouco de poder por conta do ferro, mas que o ferro não se mistura com o barro de lodo, porque ele será um governo frágil. Então, ao mesmo tempo que se trata das alianças dos governos que estão sendo feitas para montar esses blocos dos 10 chifres que a gente diz que são blocos da NON, né? Por exemplo, a América Latina aqui será um bloco muito provavelmente, o DREX já está entrando, e esses blocos que estão sendo criados não são por acaso. Então, essas alianças que Daniel relata lá também está ligado com o ferro, que é um governo, é uma restauração do reinado romano. Porém, indo mais profundamente, aí entra o que o irmão Luiz Miguel colocou. O ferro, que está ligado à tecnologia, que isso vem desde Tubal-Caim, que é filho de Caim, dessa descendência maligna, que, por exemplo, Caim foi o primeiro construtor de cidades, edificador, e Tubal-Caim, seu filho ferreiro, lidava com toda essa questão tecnológica. Não é à toa que as cidades hoje, elas são projetadas para sugar a energia, para roubar a nossa energia espiritual e alimentar entidades e por aí vai, né? Mas, voltando a falar um pouco dessa missura, que o irmão Luiz Miguel bem colocou, é uma camada mais densa das escrituras em Daniel 2, do 40 em diante, ali que diz que, nesse momento, o ferro se misturaria com o Baal, mas não se ligam um ao outro, né? Então, se trata de duas coisas, de alianças governamentais frágeis e também se trata do ferro, a tecnologia no barro, corpo humano de carbono. Aí entra toda aquela malignidade que eles querem trazer, essa corrupção ou mutação genética na humanidade, apagar aquela assinatura divina do Yud Rei Vav Rei 10565, né, que é o YHWH, que todo ser humano, descendente de Adão, descendente de Abraão, tem no DNA. E o que a gente percebe, então, é que já está sendo montado algumas questões de cidades inteligentes, por exemplo, Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, que eu tenho uma amiga que mora lá, ela me comentou que já estão retirando o dinheiro papel, isso já está ocorrendo. Também já instalaram inúmeras câmeras, e agora, com esse acontecido que houve lá no Rio Grande do Sul, e talvez pode acontecer de vir ainda para uma região centro-oeste agora, mais alguma questão parecida, para que eles liberem espaços para a construção de mais cidades inteligentes e assim eles possam
dominar melhor o povo, né? Então, o que a gente consegue identificar é que desde o micro ao macro vem acontecendo isso, né? Eu também gosto de dizer assim, meus irmãos, não adianta a gente só pensar que aquilo lá que eles fizeram em 2019, ao meu ver, ele foi uma espécie de aceleração dessa questão genética, de mutação ou de corrupção, porque se a gente for ver os alimentos magnetizados, até mesmo questões midiáticas que têm o poder de alterar ir alterando a nossa consciência, e isso envolve o DNA, questões de psique, porque aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve está ligado a como a gente vai estar vibrando e para que lado a gente vai, se é para a carne ou se é para o espírito. Então, se a gente estiver... tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve diariamente, essa que é a verdade, porque realmente todas as questões de alimentos magnetizados, as mídias, hoje as guerras são midiáticas, muita informação, e se as pessoas não souberem filtrar, é muito perigoso. Por exemplo, algumas páginas que a gente percebe, perfis no Instagram que já acabam, infelizmente, condenando já as pessoas que foram inoculadas, dizendo que essas pessoas já... Mas elas, ao meu ver, elas estão cometendo um grave erro de anular o sacrifício do Messias, porque se ainda nós estamos podendo comprar ou vender, se ainda o iníquo, o filho da perdição, o antimessias não foi levantado, então ainda não é uma marca. Pode ser, sim, e se trata, ao meu ver, né, minha humilde opinião, de uma preparação genética para algo mais parrudo, maior, que chegará acerca do ferro, da tecnologia, no barro. Então, sim, é uma preparação, mas a gente tem que ter muito cuidado, ter empatia e ter equilíbrio para falar dessas questões, como a gente tem procurado abordar. Claro que o alerta é importante, a gente saber como o governo vem se estruturando, é importante porque a gente pode buscar mais o Pai, se blindar, orar mais, jejuar e estar precavido de uma informação, você pode conseguir se respaldar de algo de uma forma mais precavida, né? Então, assim, meus irmãos, essa Agenda 2030, ela não é por acaso. As ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis lá, que eles colocam para nós como um véu de benevolência, como algo assim maravilhoso, mas quando a gente começa a destrinchar aquilo ali, a gente vê que cada detalhezinho daquelas 17 ODS que tem ali são questões de, por exemplo, redução de carbono. O carbono não é aquele carbono que a gente imagina lá da fumaça do avião, e sim, existe algo que somos nosso corpo é feito de carbono. Isso entra a questão de redução ponto populacional e outras questões de agenda verde, como trazer produtos alimentícios sintéticos e até mesmo insetos. Realmente é uma agenda que, quando você pega ela do começo ao fim, ela se fecha assim, na mistura do ferro com o barro, na degradação da humanidade, dos valores éticos, morais, divinos, e na total destruição do carbono. Porque, você veja, esses alquimistas, quando você vai buscar a etimologia da palavra alquimia, ela está ligada à magia, né? E essas pessoas, por exemplo, algumas pessoas que não estão ainda despertas para o sistema acham que Elon Musk ele é uma figura que ele é de direita ou até mesmo conservador, mas a verdade é que o sistema ele sabe muito bem trabalhar com oposição controlada. Então, eles têm os peões, eles constroem ali uma esquerda um pouco mais trevosa e um lado mais conservador, entre aspas, porque, mas assim, para enganar o povo, literalmente, para dividir, para que haja divisão de escolhas, e um povo dividido é conquistado. Esse é um dos lemas da maçonaria, que é dividir para conquistar, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, o Elon Musk ali com essa fantasia que se chama ali o campeão do diabo, né? Isso não é por acaso, não é por uma simples festa fantasia, não. Existem relatos e provas, até mesmo da própria mãe dele, que tinha envolvimento com o ocultismo, com o luciferianismo. Ele também é atolado nesse meio, né? E, inclusive, no Met Gala, ele estava com um blazer escrito Novus Ordo Seclorum, né?
nova ordem ponto mundial aí, e essa caveira e ossos que ele postou ali no Twitter, que bem o Ednardo colocou aí, 322, tem um segredo muito grande por detrás disso aí, essa sociedade secreta, Skull and Bones, né? Porque assim, pode ver que em várias aberturas de Olimpíadas ou de finais de Copa do Mundo, eles usam muito daquele símbolo do Ouroboros, que é o símbolo do infinito. E quando você chega nas verdades, você entende que aquele símbolo ele está ligado à imortalidade terrenal daqueles que desfrutam de uma marca de Caim. Mas, para nós aqui, que sabemos que infinito e eternidade não são a mesma coisa, então a gente tem que entender que existe um princípio e um fim, um alfa e um ômega, e que as moradas celestiais é o inverso de tudo que eles dizem que é infinito para nós aqui. Porque aquele que buscar salvar a sua vida aqui, perdê-la-á. Mas aquele que perder sua vida aqui em amor à palavra e ao Messias, achará a vida eterna. Não é assim que ele diz? Então, por quê? Muitas pessoas vão acabar caindo nessa falácia de mágicas, assim como, por exemplo, emagreça num passe de mágica, ou recupere sua visão, ou uma pessoa que já não tinha um problema na perna lá, agora ela vai poder amar, porque o próprio Matrix dizia lá, o Morpheus, que tudo no nosso corpo são sinais elétricos interpretados pelo nosso cérebro. Então, como esses caras são craque na tecnologia, eles terão a capacidade, através da CRISPR e de outras tecnologias, de devolver essas questões para as pessoas, uma visão ou arrumar um membro que não funciona, porque são questões elétricas. Então, a gente percebe que o engano será muito grande aí, nessa questão de que eles trarão essa falsa esperança de vida prolongada e até mesmo a vida eterna. Daí a gente entraria mais adiante lá na questão de passar a mente, a consciência para um outro corpo através de tecnologia, e aí a pessoa ir dando sequência. Esse é o plano deles, né? O elixir da vida eterna, né? Ou seja, eles desejam retornar para o paraíso, mas sem o Criador de tudo, né? Então, basicamente, é isso aí. Vamos dar sequência e daqui a pouquinho fala um pouquinho mais. Fala aí, meu irmão Ednardo. Muito bom, perfeita as considerações, informações muito relevantes. Me parece que o irmão Luiz precisou de se ausentar um pouquinho, mas vamos dar sequência aqui. Tem muita coisa para a gente falar e eu quero ir direto ao ponto, né? Ter o máximo de objetividade possível para a gente poder trazer essas informações e ficar uma live super completa com muita informação. E por isso eu já peço a vocês, né, quem está aqui ao vivo com a gente, que compartilhem, né? Você também que estiver aí assistindo aí posteriormente, né? Depois que a live estiver aí gravada, compartilhe essa live, compartilhe essas informações que são de extrema importância. É muito importante que as pessoas tenham noção disso aqui, porque a gente está falando de muita coisa que não é falada. As pessoas que estão lá dentro do sistema religioso, que estão assistindo televisão, que estão presas nessa matrix mental, elas não conseguem enxergar esses pontos que a gente conecta. Então, muitas vezes, precisa de chegar esse tipo de informação até essas pessoas. Então, peço que vocês compartilhem, deixem um like, comentem, deixem aqui suas perguntas, né, que depois que a live estiver gravada, para poder ajudar no engajamento, para que outras pessoas recebam esse tipo de mensagem. Voltando a falar, né, eu vou comentar aqui também alguns pontos que o irmão Rodrigo colocou, mas voltando a falar aqui sobre a questão, né, até do Apocalipse 13, para poder fechar, eu separei aqui muitas informações, eu vou fechar esse ponto, né, a gente fez aquela pausa ali, falando sobre Apocalipse 13, vamos retornar aqui e falar alguns pontos ligados a esse entendimento, né, que foi feita a leitura no início da live, sobre o Apocalipse 13, aí depois eu recomendo que vocês façam uma leitura novamente, né, façam aí suas perguntas depois, no final a gente vai tentar aqui responder algumas coisas, interagir com vocês que estão aqui participando ao vivo, e aí a gente vai falar algumas questões ligadas ao Apocalipse 13 nas escrituras, principalmente tentando conectar aquilo que a gente consegue compreender nos dias atuais. Falando um pouco, né, a respeito dessa questão da ferida mortal ligada à queda
deste último império, né, assim como eu disse anteriormente. A interpretação historicista, ela vem desde ali no Império Babilônico, depois Medo-Persa, grego e depois o Império Romano. A partir disso, você vê uma globalização do sistema, ou seja, todos os países eles começam, a partir das revoluções industriais, a avançar de uma maneira assim, produtiva, a passos largos para uma globalização macro, para que ocorresse até chegar no ponto final de chegar no sistema onde o filho da iniquidade vai estar se assentando no trono, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, ocorreria ali uma ferida mortal, onde você fazendo a leitura, você vai perceber que ele vai se recuperar dessa ferida mortal, e isso dentro desse sistema, dessa leitura historicista que é feita, isso está ligado ao último império, aonde ele vai passar por uma queda, ou ele passaria por uma queda, isso também conectado ao entendimento da leitura ali de Daniel, onde eu falei no início da live, os irmãos aqui também citaram, aonde nessa leitura que é feita sobre a estátua do sonho ali do rei Nabucodonosor, que Daniel ele decodifica, né, ligado a toda a questão da humanidade, a todo o entendimento da interpretação da linha histórica da humanidade, uma vez que você tem o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o ferro misturado com barro, que os irmãos mencionaram. Então, isso também você consegue ver de uma forma microbiológica ligada a aspectos do corpo do ser humano, uma vez que nós possuímos atribuições celestiais anteriormente, e nós viemos em um processo de decaimento dentro da base nitrogenada do nosso DNA, uma vez que nós entendemos a base nitrogenada do ácido desoxirribonucleico, que no caso seria o DNA, que ele era baseado no ouro, e depois ele sofre um decaimento para a prata, e ao longo dos milênios em si para o bronze, posteriormente para o ferro, e atualmente onde a gente vai adentrar nesse último império, que é o ferro misturado com o barro, no qual o profeta Daniel ele decodificou esse sonho, que foi um vislumbre de toda a linha traçada da humanidade, na qual o Eterno permitiu que o rei Nabucodonosor tivesse essa visão, que ela é de forma interpretada, sim, ligada à questão do entendimento ali dos impérios, do Império Babilônico, grego, romano, do persa, enfim, beleza, tudo bem. Só que também, assim como eu disse, fazendo essa leitura de forma expandida, você consegue perceber todo o traçar da linha da humanidade a partir de um processo de decaimento. Seria o seguinte, nós temos hoje a compreensão de que, inclusive até a questão de Charles Darwin, da teoria darwiniana, ou darwinista, que liga a humanidade ao entendimento de que nós viemos de um ancestral em comum, teoricamente, dentro dessa teoria, e que esse ancestral ele vem em processo de evolução. Isso seria a base do entendimento da teoria de Charles Darwin. Porém, hoje nós compreendemos que o quê? Existe uma guerra de linhagens, ou seja, na Terra nós possuímos duas linhagens, nas quais uma delas ela passa sim por esse processo de, entre aspas, evolução, uma vez que é uma linhagem decaída, e ela vem ao longo dos milênios tentando se, como eu diria, tentando se adaptar para poder ficar semelhante à linhagem perfeita, que é a linhagem adâmica, que veio para a Terra, e está passando por, na verdade, um processo oposto, que é um processo de decaimento. Ou seja, a linhagem adâmica, ela passa por esse processo de decaimento, e uma vez que a linhagem caída, ela está passando por um processo evolutivo até chegar a um ponto, que é o ponto que nós estamos agora, no qual as duas linhagens, a gente não consegue mais discernir quem é quem apenas visivelmente.
apenas aquele através dos frutos, por isso que o Messias ele fala isso, você conhece a árvore através dos frutos. Então a única forma de você discernir o trigo do joio é apenas através do fruto. No momento ali da colheita é que é possível você verificar a diferença entre o trigo e o joio, passando ali pelo tribulon, né, que é a palavra para tribulação. Através do processo de tribulação é que você vai conseguir compreender a diferença entre o trigo e o joio. Porque o trigo ele vai curvar e o joio ele vai manter-se ali em pé, no momento final da tribulação. Então entendam que o seguinte, essa teoria de Charles Darwin, na realidade ele está nos revelando que a linhagem caída da serpente, que está no meio de nós, ou seja, o joio, ele passa por um processo evolutivo, e se vocês pegarem ali, até mesmo imagens dessa teoria evolutiva de Charles Darwin, você vai ver que sai desde a humanidade, como homem, até a máquina, ou seja, o homem misturado a uma máquina, que é o processo de hibridização, onde você vai ter o homem com atribuições de tecnologias caídas ligado à máquina, ou seja, a mistura do barro com a mistura do ferro, exatamente isso. Já a linhagem adâmica, ela está passando por um processo de decaimento, e isso está codificado no sonho do rei Nabucodonosor, uma vez que Daniel ele teve o vislumbre, o Eterno ele demonstrou a ele o entendimento desse sonho, e ali a partir disso a gente entende que a base nitrogenada do DNA ela passou do ouro para a prata, ou seja, decaiu. Se você pegar ali o entendimento da tabela periódica, você vai perceber o decaimento do ponto de ebulição, dos vários números que são dados ali dentro do entendimento da química. A partir da prata cai-se para o bronze, e depois mais um decaimento para o ferro, e posteriormente haverá essa mistura do barro com o ferro. Aqueles que aceitarem esse processo, eles vão estar passando exatamente pelo processo que a gente falou anteriormente, de estar sendo desconectados da fonte que é o Pai Eterno, uma vez que você precisa rejeitar esse processo de decaimento que a gente está, uma vez que hoje nós entendemos que nós estamos tentando fazer inclusive o quê? O processo da Teshuvá, que é o retorno às origens. Então, por isso que a gente tenta resguardar o máximo possível do nosso tempo, por isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar lá que o nosso templo, ele é morada do Pai Celestial. Então, o Pai não habita em templos criados por mãos humanas. O nosso corpo é que ele possui ali a habitação, e nós devemos resguardar isso, fugindo o máximo possível do sistema deste mundo, uma vez ao qual a gente conseguir, até recusar, viver uma vida assim na contramão deste mundo, até chegar ao momento final em que será dado poder à besta. Dando sequência, a besta ela blasfema contra o Pai, e está ligado exatamente a isso. Vai chegar nesse ponto aonde a besta, ou seja, o Terion, ou Terio, esse ser, Nahash, através da figura do anticristo, ele vai blasfemar. E o que seria essa blasfêmia? Entre outras coisas, ela estaria ligada também a essa questão de uma invasão no corpo macro, ou seja, da habitação do corpo, onde o próprio Pai Celestial habita. Ou seja, eu acabei de dizer que Deus não habita em templos criados por mãos humanas, ou seja, ele habita dentro de mim e de você que é cristão. Uma vez que você resguarda isso, você está ali resguardando o templo. E aí será ligado a essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, e a blasfêmia que a besta ela fará seria isso: ele vai tentar habitar no templo que é o templo do Pai Celestial, o templo do Espírito Santo, que é o nosso próprio corpo. Então, o anticristo, no momento que ele tentar invadir esse sistema, aí sim será ocorrido ali uma interrupção. O Pai Celestial ele vai enviar o Messias e algo ocorrerá. Mas ele vai tentar fazer isso. Então é interessante nós entendermos que o anticristo ele vai tentar assentar no trono. E o trono é o quê? É o DNA.
Então, quando você compreende que o nosso corpo ele está ligado à habitação, aonde o Espírito Santo reside, aí sim você entende. Então é por isso que haverá blasfêmia. Nada tem a ver com a Jerusalém, essa Jerusalém que está lá em Israel, a Jerusalém geográfica, né, que o nosso irmão até chama Jerusalém de poeira, né, que seria ali aquele estado geográfico onde foi determinado ali em 1948 que fosse um local onde o povo judeu estaria ali. Não, isso é apenas algo geopolítico ligado a uma linha de interpretação historicista, que é o que a gente veio falando desde o início. Então, essa Jerusalém, essa Israel geográfica, a gente entende que sim, ocorrerá algo nesse sentido, porém, isso não representa aquilo que a Escritura ela traz para nós de entendimento. Porque o templo que a Bíblia fala não é o templo, assim como o irmão Luiz colocou, não é o templo lá em Jerusalém, a reconstrução do terceiro templo, que o pessoal fica aí tanto falando, e o sacrifício das ovelhas. A gente entende que isso ocorrerá sim, mas para corroborar um engano, para que as pessoas creem naquilo ali e acreditem que haverá ali um império, que o Messias vai reinar, e isso vai fazer com que muita gente seja enganada, porque elas vão estar ali adorando o anticristo, pensando que é o Messias, exatamente como está lá em Mateus 24. Então, estejam atentos a todos esses pontos, saibam que vocês estão sendo enganados, vocês precisam entender a verdade. O Pai Celestial, ele não habita em templos criados por mãos humanas, ele habita no nosso corpo. Este é o verdadeiro templo. Nós somos a verdadeira Jerusalém, a Israel do Pai Celestial. E o anticristo, ele vai tentar assentar no trono, que é o centro da nossa mente, ligado à nossa psique, né, ligado às nossas ações. Essa é a verdadeira marca da besta macro, e a gente vai falar sobre isso aqui. Eu vou ter mais pontos aqui ligado a essa questão. Então, entenda, não seja enganado por essa visão sionista, na qual tenta colocar ali Jerusalém, a Israel ali geográfica, geopolítica, como algo que vai trazer todo o cumprimento das escrituras de uma forma política, de uma forma historicista, de uma forma geopolítica. A gente entende que isso tudo vai ocorrer, mas para que seja perpetrado a questão do engano final. E aí muitos, infelizmente, vão crer nisso, vão acreditar nisso aí, mas a gente entende que isso está ligado ao engano, e que outras coisas ligadas ao nosso verdadeiro templo vão, sim, trazer o entendimento final ali, o cumprimento final das profecias, para que, então, ocorra o fim. Vou fazer uma pausa aqui, vou deixar o meu irmão Luiz Miguel dar sequência ali,